Olá, estamos começando mais um programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Luiz Felipe Saboia Ribeiro Filho, este ícone da nossa cuiabania, ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, e conosco aqui hoje vai contar a história desta bicentenária instituição que atravessa ao longo desses 200 anos praticamente de existência, com muita história para contar e como modelo de gestão na área de saúde. Nós também vamos ao quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves, que também tem uma história na área da medicina bastante interessante para nos contar hoje. É com você, Gabriel. Olha, Cuiabá sempre foi uma cidade sem maldade. Eu acho que pelo menos até 1980 não tinha maldade. Por que 1980? Porque em 1980 nós estávamos na Universidade Federal do Mato Grosso implantando a área de saúde. E nós tivemos um grande problema lá, técnico-administrativo. É que na área de saúde nós utilizamos peças anatômicas, cadáver. Cuiabá não tinha cadáver. Aqui a morte era natural, pertencia ao corpo, pertencia à família, era muito difícil, uma morte violenta, não existia Instituto Médico Legal, não existia nada. E como que a gente ia dar aula para os alunos de medicina, da área de enfermagem, de nutrição, que tinham que ter noções de anatomia? Então, nós pedimos à Escola Paulista de Medicina que nos cedesse um cadáver. É tudo combinado, saiu de Cuiabá uma Kombi velha, um motorista, um ajudante, com o dinheirozinho da diária, uma autorização minha para trazer um cadáver de São Paulo até Cuiabá. Eu fiquei meio receoso, mas falei, bom, crime eu não estou cometendo. A única coisa que pode dar é mais uma encrenca com a Polícia Federal, mas eu já estou acostumado. Então, a Kombi foi a São Paulo, fui até a Escola Paulista de Medicina, colocou a peça anatômica, com todo respeito ao cadáver, e eles vieram, naquela época não tinha asfalto ainda, eles vieram rodando durante 3, 4 dias até a universidade. Pararam em todos os postos de fiscalização. E o serviço de fiscalização perguntava, o que vocês estão levando? Um cadáver. Para onde? Faculdade de Medicina. Tudo bem, pode passar, pode passar. Então você vê como a maldade é muito recente aqui. Se isso acontecesse hoje, o reitor seria preso por crime organizado, ocultação de cadáver e práticas ilícitas. Estaria na cadeia, na cadeia. E na época era tudo romântico, tudo era permitido. Como é bonita a inocência, né? Realmente tem razão o doutor Gabriel, se isso acontecesse nos dias de hoje, era um amontoado de processos, questionamentos e tudo mais. As coisas eram muito mais simples, né, antigamente. Mas nós vamos a um breve intervalo comercial. No retorno, nós vamos contar a bicentenária história da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. É assunto de seu interesse, de interesse público e que vai com certeza enriquecer ainda mais o seu conhecimento sobre essa importante instituição, mas sobretudo para que você forme a opinião correta dos fatos. Aguardo você, é 30 segundos apenas. O governo do estado acaba de abrir as portas para os servidores públicos realizarem um sonho, o sonho da casa própria. Com o programa MT Habita Mais, agora todo servidor público estadual e municipal, efetivo, aposentado ou pensionista, vai ter acesso a crédito imobiliário com condições excelentes para financiar a sua casa. Para saber mais, acesse vicegovernadorias.mt.gov.br. Governo de Mato Grosso. Mais por você. A felicidade pede. Viva perto de tudo que te faz bem.
Viva no condomínio Passem. Sobrados individualizados de alto padrão com 3 suítes, sendo 2 sacadas. Ampla área de lazer com churrasqueira, piscina e minicampo. Faz bem morar perto do verde. Faz bem morar a 5 minutos do centro. Visite o decorado e descubra este lugar. Condomínio Passem. Um empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315-3444. Viu só? Foi rapidinho e nós estamos de volta. Como eu disse, o nosso convidado de hoje, mais do que especial, Dr. Luiz Felipe Saboia Ribeiro Filho. Nós vamos chamá-lo durante essa entrevista de Dr. Saboia, como é conhecido por toda a Cuiabania, por toda a sociedade mato-grossense. Dr. Saboia, que é pai de 3 filhos, 2 meninas e um rapaz, né, vou chamá-los assim, e avô de 4 netos, chegando agora à 5ª, que seria a Maitê, pelo que nós conversamos aqui, e esposo da nossa querida dona Candelária Elizabeth Saboia de Oliveira, filha do saudoso e querido doutor Otávio Oliveira, ex-secretário de Fazenda, onde eu tive a honra e o prazer de também fazer a gestão daquela pasta, seguindo os passos desses grandes gestores. Doutor Saboia, eu gostaria que o senhor colocasse para a sociedade mato-grossense e cuiabana, inicialmente, um breve histórico do que é a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. A Santa Casa, nos dias de hoje, representa uma utopia hospitalar. Por que o que eu falo que é uma utopia hospitalar? É um hospital do século XIX, que atravessou o século XIX com grandes dificuldades, conseguiu vencer o século XX e sobrevive nos dias atuais ao Sistema Único de Saúde. Então, eu posso dizer para você, todos que nos assistem, que a Santa Casa é uma sobrevivente através dos tempos. A manutenção da Santa Casa, a sua subsistência, a sua sustentabilidade, passando aí pelo governo federal, pelo governo do estado, pela prefeitura municipal, o que realmente sustenta a Santa Casa de Misericórdia hoje com as portas abertas? A Santa Casa é um hospital filantrópico e para um hospital ser filantrópico não é uma decisão de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia Legislativa ou um ato governamental estadual. Você tem que atender a alguns quesitos que o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que é um órgão do INSS, impõe. Para tanto, você tem que disponibilizar 60% dos leitos da instituição, você tem outras obrigações, mas basicamente você tem que fazer uma adesão ao Sistema Único de Saúde. E nós podemos dizer com certeza que a Santa Casa não oferece 60%, e sim 95% dos leitos ao Sistema Único de Saúde, porque a própria razão dela existir é a filantropia. Perfeito. A nossa equipe foi às ruas, visitou lá a própria Santa Casa e preparou uma matéria para que nós possamos assisti-la e, na sequência, continuar o nosso debate. O Hospital Filantrópico Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá foi fundado em 1815, 7 anos antes do Brasil se tornar independente de Portugal. Durante seus 198 anos de trabalhos prestados, a instituição é considerada uma das mais importantes no atendimento hospitalar do estado. É realmente uma história linda, porque na época os governadores, para criar uma província realmente, eles tinham necessidade de primeiro ter uma Santa Casa. Então, Cuiabá, quando começou realmente os primeiros governadores a dirigir, primeiro teve a Santa Casa, aí que Portugal começou a abrir esse espaço realmente para que a história de Cuiabá começasse. Então, 188 anos praticamente de fundação da nossa querida Santa Casa, é realmente um dos patrimônios históricos
mais antigo de Cuiabá praticamente. Entre altos e baixos, hoje a instituição, que trabalha com 90% de atendimento pelo Sistema Único de Saúde e 10% de convênios, sofre com os atrasos constantes e a diminuição nos valores pagos pelo poder público, inviabilizando o atendimento gratuito à população. Atualmente, o Estado possui uma dívida de R$ 1.300.000 com o hospital. A gente entende a dificuldade financeira do nosso governador, que está lutando por todas as partes, mas ele também tem que entender o nosso lado. É complicado você ter um médico que está ali chateado, revoltado por não ter recebido nem o mês de agosto ainda. Sabemos que está se fazendo todo o esforço, mas esse ainda não chegou, ainda só está na base. Amanhã chega e esse dinheiro não chega para nós. Mesmo com as dificuldades, o hospital tenta viabilizar um projeto de expansão das suas alas, equilibrando os atendimentos do SUS e do particular. Atualmente, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá trabalha com 250 leitos, sendo 30 deles de UTI. A expectativa é que, com a construção da nova ala, se aumente 180 novos leitos para atendimento na instituição. Nós temos um projeto desenvolvendo junto com a direção do hospital, o corpo médico do hospital, um projeto de tentar construir uma nova ala do hospital de tal forma que a gente se adeque a esses percentuais de proporcionalidade, 60% SUS, 40% não SUS, que nós não temos hoje. Ainda neste ano, diversos mutirões de atendimentos foram realizados no hospital. O presidente lembra que essas ações devem ser expandidas após a entrega do novo prédio. Nós fizemos um mutirão de cirurgia pediátrica, que foi de maneira geral, né? Foi feita através da Sociedade Mato Grossense de Cirurgia Pediátrica, em sintonia com a Sociedade Brasileira, que estimula que se faça um mutirão anual. Foi o primeiro ano que nós aqui em Cuiabá fizemos. Já existiu em anos anteriores em Rondonópolis, começaram a fazer os cirurgiões pediatras lá, fizeram esse mutirão. Aqui foi um mutirão bem maior, com número maior de pessoas, já que aqui tem mais cirurgiões, e realmente dá uma diminuída nessa demanda muito grande para esse tipo de cirurgia que existe. Nós aqui estamos fazendo já também um outro tipo de mutirão, um número um pouco menor também da cirurgia geral, também já ocorreu aqui na Santa Casa, mas o número de atendimento para esses pacientes é menor. O da criança tem uma facilidade que a maneira como uma cirurgia é feita, a própria fisiologia da criança permite que se opere e mande embora logo no mesmo dia. Então nós fizemos praticamente 50 crianças naquele mutirão e teve um resultado muito bom. Bom, a matéria eu acho que dá para a sociedade entender um pouco do que é essa grande estrutura e com tendência de crescimento ali da Santa Casa. Mas eu quero iniciar, doutor Saboia, com a seguinte pergunta: quanto tempo o senhor serviu a Santa Casa de Misericórdia e por quanto tempo o senhor foi o provedor, que hoje acho que é a figura do presidente, né, da Santa Casa? Eu fui médico lá por 38 anos e sendo provedor por 13 anos. E ocupei outros cargos de superintendente, de diretor clínico. Eu fiz minha vida profissional só em um hospital. Mal comparando, eu diria que eu sou um zico, só sei jogar na Santa Casa. Na verdade é um sacerdócio, né? Que o senhor escolheu para si. E graças à sua força de vontade, a esse desejo de servir o próximo, a Santa Casa com certeza construiu uma história muito bonita e constrói uma história muito bonita. O senhor foi contemporâneo do professor Aicim Tocantins? Aicim Tocantins entrou na Santa Casa como contador lá na década de 40, 50, e ele veio a ser presidente do hospital já na década de 80, porque nós tivemos um presidente que ocupou por décadas a presidência da Santa Casa, o nosso querido e saudoso amigo José Monteiro de Figueiredo, doutor Zelito. Dr. Zelito, que foi um homem que ocupou praticamente grande parte do século XX a presidência da Santa Casa e foi também um grande médico, um grande cirurgião. Aí, depois de Dr. Zelito, veio o professor Aicim Tocantins, depois do professor Aicim Tocantins veio o Dr. Paulo César de Figueiredo, filho do Dr. Zelito, depois veio o seu Pedro Aff, e, finalmente, eu já estava preparado, já estava cansado de centro cirúrgico,
já estava vendo que minha carreira de cirurgião estava entrando já naquela fase. Qual a sua especialidade, doutor Sou um Saboia? cirurgião geral, na acepção da palavra, operei tanto tórax quanto abdômen e fiz muita proctologia também. Perfeito. Nós vimos ali na reportagem, fazendo uma referência, o doutor Duílio Maiolino e também o doutor Antônio Preza, pessoas que nós temos a mais alta consideração pelo belo trabalho que desenvolvem. Como é a questão das irmãs salesianas que fazem parte desse contexto? Como funciona isso? Elas prestam um serviço voluntário, são brasileiras, não são brasileiras, são de outros, estão vindo de outro país para ajudar nesse dia a dia? Como funciona isso, doutor Saboia? Não, as irmãs da Santa Casa são salesianas, foram salesianas. Elas entraram em 1920 e retiraram da instituição em 1990. Portanto, permaneceram administrativamente na Santa Casa por 70 anos. A Santa Casa, ela nunca foi um hospital que não tivesse a finalidade de ser terapêutico. Nunca foi asilo, nunca foi quartel, nada. Ela já nasceu com a função de ser um hospital moderno terapêutico. Tanto que no início da sua fundação teve até uma tentativa da criação de uma escola médica. E as irmãs, durante 70 anos, ocuparam esse espaço e quando elas saíram, porque elas viram o problemão que ia ser enfrentar o SUS, elas tinham experiência, deixaram um grande vácuo de um hospital da minha geração, jovens médicos. Uhum. Nós tivemos que ir atrás do professor Aicim, pedir para ele assumir. Zelito tinha adoecido gravemente. E o corpo clínico viu no professor Aicim aquele homem experiente, que acompanhava as finanças. Correto, probo. Probo, já tinha sido conselheiro do Tribunal de Contas, chefe da Casa, enfim, teve uma vida política que todos nós sabemos. E nós fomos atrás dele. E então foi com ele, com o senhor José de Carvalho, que a Santa Casa conseguiu atravessar esse vácuo que as irmãs deixaram. Elas saíram de livre, espontânea vontade. Não houve nenhum tipo de incidente que tivesse retirado. Perfeito. E elas saíram porque viram que o SUS é um sistema difícil de ser conduzido, né? Elas vinham de uma outra medicina, uma medicina mais voltada para o atendimento emergencial, com Zelito, com Clóvis e tal. E quando elas depararam com isso, elas também retiraram de outras Santas Casas, principalmente de Três Lagoas e Cuiabá. Eu quero deixar registrado aqui um grande abraço a esse grande amigo que eu fiz na minha vida pública, chamado professor Aicim Tocantins. Fica registrado também a nossa homenagem ao senhor, professor Aicim. E eu quero aqui de público já deixar o convite estendido ao senhor também, para que nós possamos fazer aqui um programa voltado com a sua história, a sua atuação na Casa Civil do Estado de Mato Grosso, servindo o governador José Fragélio, contar os bastidores do poder daquela época. Nós estamos aguardando o senhor, nós vamos fazer um contato em breve aí com o senhor. O senhor me dizia, numa conversa que nós tínhamos aqui nos bastidores, doutor Saboia, que a história de uma Santa Casa não é tão simples assim para que ela seja implantada num determinado local. Demonstrava em algum momento histórico, inclusive o potencial do que era a simbologia da colonização, né, portuguesa. O senhor pode relatar isso para que a sociedade conheça de uma forma melhor? Um hospital não é filantrópico porque há um desejo de algumas pessoas. Ele tem que ter algumas formalidades básicas para que ele possa ser filantrópico. E esse certificado de filantropia é dado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que é um órgão dirigido hoje por procuradores da Justiça Federal. Perfeito. Uma instituição, quando chega a obter hoje o certificado de filantropia, é porque ela passou por um pente fino. De 3 em 3 anos, as Santas Casas são obrigadas a fazer uma auditoria externa independente com auditores federais que chegam na instituição e fazem todo tipo de averiguação necessária. Auditoria geral. Auditoria geral. Passam por isso, para que elas não se confundam filantropia
com outra coisa qualquer, né? Hoje em dia, as ONGs prestam, tem ONGs sérias, que nós sabemos, mas tem ONGs também que deixam a desejar. A Santa Casa, não. A Santa Casa é um órgão que tem controle tanto do Ministério da Justiça para dar o título de utilidade pública. Se você não passar pelo crivo do Ministério da Justiça, a instituição não consegue o certificado de filantropia, como também pelo crivo do Conselho Nacional de Assistente Social, que leva, em média, uma gestão inteira. Hoje em dia, é atemporal a obtenção. Você entra com a documentação, e durante 2, 3 anos, vai sendo solicitado informações contábeis, fluxo de caixa, e você tem que demonstrar que aquilo ali, geralmente, é uma coisa muito séria. Doutor Saboia, o Hospital Central de Cuiabá, ali na grande região do CPA, é uma construção que enfrentou diversos problemas, atravessou governos, Jaime Campos, Blairo Maggi, agora Silval Barbosa, e o grande discurso que a gente ouve é que já se tornou obsoleto aquela estrutura, não mais capaz de se instalar ali um hospital, enfim, e busca-se uma solução para aquele empreendimento que está ali inacabado, né? A Santa Casa vai para 200 anos de vida, né, de existência. E a estrutura, praticamente, o desenho arquitetônico daquela estrutura é aquele que foi feito há 200 anos atrás. E ela não se tornou obsoleta para atender a sociedade que precisa, o menos favorecido que precisa, aquele que busca o tratamento através do SUS e tem um atendimento de qualidade e atencioso. O senhor atribui isso aqui? O senhor acha que realmente há essa questão de estar obsoleto ou não a estrutura, ou porque realmente é uma construção de referência? Bem, nós temos que ver que existem dentro daquele prédio 2 Santa Casas. Uma Santa Casa que vem desde a época da sua fundação, que hoje é ocupado pelo chamado pavilhão do SUS, e temos um pavilhão que abriga instituições modernas, como o Laboratório Carlos Chagas, radioterapia, quimioterapia, endoscopia. Então, a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, ela tem também uma medicina de primeiro mundo. Nós temos dentro da Santa Casa um serviço de radioterapia da melhor qualidade, recém-instalado. E outro serviço, uma hemodiálise, que é também uma grande ajuda que a Santa Casa promove à população. Imagina, uma Santa Casa atende por semana 100 pacientes em máquina de hemodiálise. Só hemodiálise? Só hemodiálise. Quantos pacientes dia hoje a Santa Casa atende? Geral. Se formos olhar todos, ela atende mais de 100 pessoas. Perfeito. Nos mais procedimentos, né? Principalmente na área de câncer. Ela é um grande hospital de câncer. Qual é a marca da Santa Casa? Ela é discreta, ela não faz lobby, ela não procura demonstrar o que ela faz, porque todos nós, médicos que vivemos a Santa Casa, e tem médico que apaixona pela Santa Casa, como foi o meu caso, e outros mais, como Antônio Presa, que nós sabemos o espírito da Santa Casa. Nossa vida é essa, né? Antônio Augusto de Carvalho, Dr. Guto e todos os outros que estão lá, vivem ali dentro como se fosse a sua própria casa. Então, a Santa Casa é um hospital discreto, mas faz grandes cirurgias. Eu arrisco a dizer, secretário, que a Santa Casa ainda é o maior hospital cirúrgico do estado de Mato Grosso, sem demérito nenhum aos outros. Perfeito. Santa Casa faz cirurgia de ortopedia de altíssima complexidade. E ainda é uma tábua de salvação para aqueles que estão à margem do assistencialismo, eu diria, privado, né? Que não tem plano de saúde, que realmente precisa, que a gente percebe. Eu estive visitando a Santa Casa. A atenção que os médicos dispensam aos pacientes, me parece que é uma orientação já feita do corpo diretor até o último servidor daquela instituição, não é isso? Nós temos ali um hospital que diuturnamente atende as pessoas sem olhar credo, cor, sexo, idade. O que a Santa Casa precisa ser reconhecida como um hospital que o SUS tem ela à sua mercê. O SUS tem hoje as Santas Casas pelo Brasil afora, e é esse tipo de hospital
que deveria ser investido toda a política hospitalar dentro do SUS. Eu vou chegar nesse assunto com o senhor né, daqui a pouco, até para a gente fazer um comparativo aí entre a OSS, entre a gestão do Estado. Eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com o Dr. Lúdio Cabral, que é um defensor intransigente do Sistema Único de Saúde, que ele bem gerido, bem cuidado, é capaz de dar conta do recado sim, não há necessidade de se aumentar custo, de se terceirizar gestão, né, em todas as situações. Mas quantos leitos hoje tem e UTIs funcionando dentro da Santa Casa? Bom, a Santa Casa tem hoje 29 leitos de UTI. Esses 29 leitos foram criados na gestão do senador Blairo Maggi. Quando o senador Blairo Maggi assumiu o governo, na primeira semana da sua gestão, ele foi fazer uma visita à Santa Casa. E ele falou para mim, olha, eu quero fazer UTI, porque eu sei que Cuiabá não tem leitos de UTI. Eu falei, não tem mesmo, governador. Então ele falou, nós vamos fazer. Daí, algum tempo, fui chamado em Palácio, Dr. Gabriel Novis era o secretário de saúde, e fui levado até o governador que disse, olha, a primeira instituição que foi escalada para assumir essa responsabilidade no meu governo foi a Santa Casa. Eu confesso que eu saí com perna trêmula, né? Falei, meu Deus do céu. Muita responsabilidade. O que eu vou fazer? 30 leitos de UTI. E realmente cheguei lá, expliquei para todo mundo o que nós tínhamos que fazer. Foi tudo, o espaço físico das UTI da Santa Casa tem muita improvisação, mas funciona. É muito improvisado, mas funciona e funciona bem. O embate de doenças de crianças oncológicas, dengue. Há uns 5 anos atrás, por exemplo, secretário, nós tivemos uma mortandade que pouca gente ficou sabendo de dengue em Cuiabá. Foi na Santa Casa que foi esse combate. Serviu como trincheira. Assim como no século XIX, ela sustentou a batalha contra a varíola dos soldados que chegavam da Guerra do Paraguai, que é uma doença terrível, que até o DNA hoje em dia é guardado, mas ela é terrível até hoje pela medicina. Assistência a esses soldados eram feitas ali na Santa Casa? Foi Rubens de Mendonça Pai, o historiador, o pai, descreve o que foi a mortandade da Guerra do Paraguai com a varíola. Quando os soldados vieram, ele descreve que aquele terreno de trás da Santa Casa, até onde vai hoje o Palácio Episcopal, atravessando a rua, ali foram colocadas pessoas. A população correu lá para dentro, né? Não tinha outro lugar. Você imagina o que era uma medicina do século XIX enfrentando uma varíola, que é uma doença hoje, até hoje, muito temida pelos países do mundo inteiro. As guerras bacteriológicas são baseadas na liberação do vírus, da varíola. Então, o Caicai, o cemitério do Caicai, foi criado porque os enterros não podiam ser individuais, foram covas coletivas, carroças. Eu estava vendo. Tem ideia de quantas pessoas vieram a óbito nessa época? Mais de 30% da população cuiabana. Foi dizimada, mais de 30%. Dizimada. Você lendo a descrição de Rubens de Mendonça Pai, você vê o livro de Garcia Marques, 100 anos de solidão, nos tempos da cólera. Né? No tempo da cólera. Foi assim, as carroças iam chegando, como uma peste negra no século XIV, não dava para fazer E tinha muito o que fazer? Não tinha. Nada, não tinha nada. Você imagina, que é uma cidade desarmada. A Santa Casa enfrentou esse embate. Só por isso, a Santa Casa, aquele centro cirúrgico da Santa Casa, que eu frequentei por mais de 30 anos, diuturnamente, é um centro sagrado. Ali a gente trava lutas que as vitórias muitas vezes são silenciosas, ninguém fica sabendo, e as derrotas são estrondosas. Parece que ninguém vai perguntar por que elas ocorreram, né? É verdade. Mas o senhor está tendo uma oportunidade histórica de colocar para a sociedade mato-grossense, né, e que eu tenho certeza está enriquecendo muito a cultura de todos nós com o que o senhor está narrando aqui. Hoje, a Santa Casa de Misericórdia, ela é um hospital de alta complexidade, um hospital de procedimentos médicos e cirúrgicos.
E o acesso ao atendimento da Santa Casa é feito pelo sistema de regulação também do governo, ou a população tem uma outra forma de acessar aos procedimentos ou atendimento da Santa Casa? Olha, eu sou médico que comecei minha vida médica no sistema INAMPS. INAMPS. Né? E o INAMPS era um sistema algo elitista, porque só podia ser atendido por ele quem tivesse dentro do sistema, né? Mas tinha uma qualidade de atendimento, de encaminhamento médico, e Cuiabá tinha muito mais leitos na época que hoje. Funcionava melhor que qualquer plano de saúde. Aí, com o advento da nova república, né, veio o Sistema Único de Saúde, que é um sistema nobre. Eu defendo o SUS. Eu, muitas vezes, fico assim, inquisilado como ele é executado. Porque a forma que ele está sendo gerido, né? Gerido. Porque há umas certas distorções locais, isso em todo o Brasil. Né? Sempre há um viés político em cima do SUS. Isso é terrível, né? Sempre há um viés político, um viés burocrático muito forte, muito intenso. Mas o SUS, se não fosse o SUS, como seria um tratamento de hemodiálise? Como seria um transplante de fígado? Você pode ser de classe média alta, mas se você ficar precisando de um transplante de um órgão, você vai atrás do SUS. Se você está doente do rim, você vai precisar do SUS. Né? E a Santa Casa é um hospital de alta complexidade. Ela realiza cirurgia. O Dr. Antônio Presa, por exemplo, que é um cirurgião pediátrico, que é o atual provedor, para mim é o maior cirurgião que existe em Mato Grosso. Talvez um dos melhores do Brasil em cirurgia infantil. Temos cirurgião de cabeça e pescoço. Ortopedista da Santa Casa faz prótese total de quadril, que não é cirurgia para qualquer centro cirúrgico fazer. Né? Agora, com a criação da Central de Regulação, que tem seus prós e seus contras, mas vamos aqui não entrar no mérito, ela perdeu a porta de entrada. Hoje, para você entrar no sistema hospitalar do SUS, você tem que ser encaminhado pela Central. Certo. Isso deixou em algumas coisas de existir, como era o abuso de internações sem necessidade, que muitas vezes internava porque o enfermeiro pedia para o médico e esse fazia a internação. Uma distorção, né? Uma distorção. Aí veio o chamado controle estatal sobre a regulação. Sobre a regulação. E aí o que nós podemos ver? Eu sofri muito isso como provedor. Uma criança com tumor cerebral. Não espera, um tumor cerebral está crescendo minuto a minuto ali. E aquela família não consegue. A coisa mais difícil no SUS não é o atendimento, é o primeiro atendimento. É a primeira consulta. É saber fazer a triagem com prioridades das prioridades. É isso, exatamente. Você está falando, é verdade. Não é o atendimento em si, porque depois que entra, vai. Mas a chegar até lá, uma pessoa que vem do interior do estado, né, nessas ambulâncias, que muitas vezes chegam a muita dificuldade em Cuiabá, é difícil conseguir uma vaga de emergência. Eu fui um dos primeiros cirurgiões que eu operei dentro do pronto-socorro. Eu trabalhei ali 8 anos como cirurgião de emergência. Foi a primeira leva de cirurgiões. É um hospital que tem uma nobreza de atendimento. Falar mal do pronto-socorro municipal é só sensacionalismo. É mais uma vez a politização das coisas, né? Mais uma vez, às vezes criticar a saúde por criticar, porque afeta diretamente a sociedade, a população, o menos favorecido, e às vezes se falam muitas inverdades, né, sobre a área de saúde que precisam ser melhor esclarecidas. Eu concordo com o senhor. Nós vamos fazer uma pequena pausa, retornamos rapidinho e nós vamos voltar conversando e debatendo aqui com o doutor Saboia. Vamos falar sobre a grave crise que atravessou a Santa Casa de Misericórdia pelos idos aí de 1990, quando o doutor Saboia assumiu a gestão da Santa Casa de Misericórdia. Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade. Compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Oh,
Calma, minha amiga. Ele avançando o sinal e a madame parando em cima da faixa são duas infrações numa jogada só. Jogue limpo. Ô, amigão! Quase que você foi derrubado, hein? Pra que arriscar sua vida desse jeito? Jogue limpo. O governo do estado está fazendo a sua parte para deixar Mato Grosso lindo e moderno. Vamos fazer a diferença com respeito e boas atitudes. Jogue limpo. Governo de Mato Grosso na Copa. De volta com o programa Éder Moraes, Fatos e Versões, recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Saboia. Quem não conhece o Dr. Saboia, provedor da Santa Casa de Misericórdia, um homem que tem um trabalho de assistência junto à sociedade mato-grossense, aos menos favorecidos, e é uma referência. Tudo que a gente fala na área de medicina, e esse foi o motivo principal, além de ter tido talvez pouco contato com o Dr. Saboia, mas a referência, onde você vai, onde você conversa, onde você fala sobre saúde, sempre é citado o nome do Dr. Saboia. Eu acho que um grande homem como ele se faz construindo a sua história. E esse programa de televisão, que está praticamente em 6 canais de televisão hoje, na internet para o mundo todo, tem este dever, de mostrar para a sociedade aqueles que trabalham em favor da sociedade, aqueles que se dedicam ao próximo. E na figura do Dr. Saboia, dos seus companheiros, dos seus amigos, dentro da Santa Casa de Misericórdia, com certeza este é o lema que prepondera, esta é a visão de gestão que a Santa Casa tem demonstrado para a sociedade mato-grossense. Dr. Saboia, o senhor acho que assumiu pela primeira vez a gestão efetiva da Santa Casa, direta como provedor, nos anos aí de 1990. Isso. E eu me lembro que ela vivia uma grave crise financeira, praticamente fechando as portas. Como estava a situação da Santa Casa? O que o senhor fez para que ela saísse desse atoleiro que estava e que hoje se tornou uma referência no estado? Bem, ela continua tendo dificuldade e comigo também teve grandes dificuldades. Perfeito. Seria muita petulância minha falar que eu dei conta do recado. Não foi bem assim, não. É modéstia. Não, não é modéstia, é verdade. Todos que passam pela presidência da Santa Casa aprendem o que significa assumir uma responsabilidade. Todos. Presa daqui a 4 anos vai ter essa visão. Ele é um cirurgião de tempo integral, agora ele está dedicando à administração. Por quê? Porque ali você diariamente tem problemas. Problema de todas as ordens. Mas de uma coisa eu posso te dizer, 3 coisas moldaram o meu caráter. Meu pai e minha mãe, meu curso de medicina, que eu fiz na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e o centro cirúrgico da Santa Casa. Porque ali você não tem o que correr, você tem que fazer. E depois, assumindo como provedor a instituição, eu fiquei assim abismado de ver. Eu fiquei muito mais conhecido como provedor que como cirurgião. Porque eu acho que eu operei muito problema. Muito carente, muitas pessoas lá, mas eu me sentia muito bem, me sinto até hoje fazendo essa medicina. Não me faltou nada na vida em fazer essa medicina da Santa Casa. Mas então, ser provedor da Santa Casa é assumir um compromisso com o país, assumir um compromisso com a saúde pública, manter-se à mercê de vaidades. Eu nunca quis dar opinião política como provedor da Santa Casa, porque eu sempre imaginei que isso pudesse prejudicá-la, E nós tivemos que fazer uma gestão muito focada na contenção de despesa. Isso não é mole. O que se investe hoje em terceirização de gestão de saúde? Como exemplo apenas a questão das OSS, as Organizações Sociais de Serviço, aí, enfim. O senhor acha que a resposta que uma instituição como a Santa Casa de Misericórdia pode dar para a sociedade, com os mesmos valores hoje de referência que são investidos na terceirização da saúde, seria uma resposta mais a contento para a sociedade? Eu vejo assim, a Santa Casa tem consolidado um corpo administrativo de primeira qualidade, médicos que vivem dentro da Santa Casa, que estão na faixa dos 50, 55 anos.
E ela tem um grande poder resolutivo. Entrou na Santa Casa, logo a seguir o paciente está sendo operado. Se fosse investido na Santa Casa o que é investido num hospital chamado OS, o que é, por exemplo, o Hospital Metropolitano? Me parece que tem 50, 60 leitos, se não estou enganado. Isso uma ala da Santa Casa tem. A Santa Casa tem 250 leitos, contando com as UTIs. Né? Você acha que há uma inversão de prioridades aí? Eu não sei dizer se inversão. Eu acho que o Sistema Único de Saúde tem nas Santas Casas tanta penetração, tanta influência, que eu vejo como um erro de miopia não investir na Santa Casa como se investe hoje nas OS. Não quero aqui entrar na qualidade do atendimento, que eu seria antiético, não estou aqui, acho que as OS têm lá seu atendimento, mas eu vejo que as Santas Casas, se eu fosse um governador, um prefeito, eu investiria sem paixão no Hospital do Câncer, no Santa Helena, numa Santa Casa, porque esses hospitais estão aí há décadas trabalhando. Precisa, talvez, de uma modernização de gestão, tá? Mas fazer modernização, você tem que gastar. Tem que ter investimento. Tem que ter investimento. Né? Então, fica tudo dependendo do recurso financeiro que está à disposição. E todo o dinheiro que entra na Santa Casa, ele é muito bem vigiado. Hoje o sistema de controle que o DataSUS é muito bem monitorado. Monitorado. Não há como. O secretário de Saúde, Mauri, deixou essa semana o cargo em caráter irrevogável, depois de uma série de questionamentos, problemas na gestão, enfim, não vou entrar no mérito disso. Pelo contrário, gosto muito da pessoa do Mauri. Não sei exatamente os motivos que o levou com clareza a renunciar ao cargo de secretário de Saúde. Com a Santa Casa, a Secretaria de Saúde, que é o braço do governo do Estado nessa relação, ela ocorreu normalmente ou há algo que precisava ser melhorado nessa relação? Bem, a Secretaria Estadual, na minha visão, devia chamar para si a responsabilidade de ficar com a alta complexidade em todo o Estado. Por quê? Porque ela tem uma visão maior, a Secretaria Estadual. Perfeito. O SUS, ele tem grandes problemas quando o município torna-se o todo-poderoso em gestão plena. E nós sabemos que os municípios não suportam esta carga. O governo federal fala, está aqui minha parte, entrega para o município. O Estado faz a mesma coisa, entrega, com falhas de recebimento, de atrasos, como agora estão atrasando as UTI. E a política é gerida pelo município. E aí a alta complexidade toda do Estado praticamente vem para Cuiabá. Nós estamos falando da nossa vida aqui. Isso. E o município não tem como responder a essa demanda. Não tem como. Então, se o município ficasse com a atenção básica e a média complexidade, e aí eu estou falando em abdicar das vaidades e dos poderes políticos. Cada agente, porque o sistema único é tripartite. Isso. É único. Foi feito isso, o Constituinte fez essa política de saúde que os três entes têm que ter participação. Mas foi muito longe a municipalização dentro do SUS. Foi muito longe. Isso fragilizou, porque quando ele capilariza, ele fragiliza. Se o Estado, que é o grande ente de recurso no Estado, chamasse para si a responsabilidade, muita coisa iria melhorar. Está assumindo um jovem, né, a Secretaria de Saúde, que é o doutor Lafetá. Tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui. Conheço a pessoa do Lafetá, um homem bastante dedicado, estudioso, né, e nós vamos fazer votos aqui de que essa relação com a Santa Casa, vou até dizer isso pessoalmente, vamos ser colegas de secretariado agora, né, de que dê uma atenção realmente especial a essas entidades filantrópicas e que prestam, né, um serviço sobremaneira extremamente valorizado, extremamente importante
eu digo, sempre repito, para aqueles menos favorecidos, né, que têm dificuldade a um tratamento de alta complexidade, especialmente na rede privada. Mudando um pouquinho de assunto, ser médico, nós sabemos que não é uma tarefa fácil, né? Eu tenho uma filha que está se formando agora em medicina e desde já a gente vê que a presença no lar ou em casa, ela fica muito prejudicada. Eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal, e se o senhor não quiser respondê-la, não tem nenhum problema. A digníssima, querida Dona Candelária, quantos anos de casado os senhores têm? 40. 40 anos de casado. Estamos caminhando para 41 anos. Para 41. Nesses 40 anos de casados, com certeza ela abdicou em muitos momentos, privou em muitos momentos, né, da sua presença, emprestando o senhor para a sociedade cuiabana, para os menos favorecidos, para aqueles que necessitavam do seu carinho, desse trabalho grandioso que o senhor faz e fez ali na Santa Casa. Isso atrapalhou um pouco ou, pelo contrário, uniu? Olha, ser mulher de médico tem que realmente entender o que é a vida de um médico. E Candelária casou comigo, eu era estudante de medicina e ela era estudante de pedagogia no Rio de Janeiro. Então, eu tenho um fato, assim, que, só para dar um exemplo, era meu aniversário e era 6 horas da tarde, alguém me ligou da Santa Casa dizendo que um paciente que eu tinha operado de manhã estava com problemas sérios. E eu falei, Candelária, eu vou voltar, 7h30, 8 horas eu vou voltar. E os convidados, falei, vai recebendo aqui, 8h30 eu estou aqui. Cheguei 3 horas da manhã, acabou a festa. Mas foi por uma causa justa, né? Eu falava, meu Deus, quando eu chegar lá em casa, o que Candelária vai falar para mim? Doutor Saboia, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, agradecê-lo imensamente pela sua presença, o senhor que atendeu o nosso convite, veio aqui, está gravando, conversando, falando conosco, prestando grandes esclarecimentos à sociedade mato-grossense. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade e fizesse as suas considerações finais. Primeiro eu quero agradecer, secretário, o convite que a sua televisão me fez e me honra bastante. O segundo aspecto é pedir para o senhor governador Sival Barbosa, que eu sei que estamos num esforço total para a realização da Copa e os recursos são finitos e as dificuldades são infinitas. E a gente sabe disso, tanto recurso financeiro e tudo mais. Mas que olhe para os 4 grandes hospitais de Cuiabá, Santa Helena, Hospital do Câncer, Hospital Geral e Santa Casa. Porque são esses hospitais que são os esteios hospitalares que a população mato-grossense ainda se sente apoiada nas suas horas de dificuldade na área da saúde. Então, eu gostaria de fazer esse apelo ao senhor governador, que eu sei que é um homem de responsabilidade muito grande, está fazendo belas realizações, que só daqui a 10 anos nós vamos sentir. Eu acho que esse governo é realizador por essas obras que estão fazendo. Nós sabemos as dificuldades, mas na área de saúde, precisa esse final de ano a Santa Casa comer um peru com mais sossego. Tá bom. Eu me comprometo com o senhor de conversar com o secretário Lafetá, né, de levar a fita deste programa para que o Lafetá, com atenção, também assista. E também vou levar esse recado ao governador Sival Barbosa, com toda certeza. E ele é um homem sensível. Ele já esteve lá. Tem vivido. Essa semana eu me reuni constantemente com o governador Sival Barbosa. Então, nós sabemos as dificuldades que muitas das vezes não são afloradas, não são colocadas para a sociedade e que, sobremaneira,
comprometem o dia a dia, a gestão, o fluxo. São muitos investimentos acontecendo, tem prazo e hora, data, dia para serem entregues, fechamento de anos, poderes todos querem fazer os seus fechamentos também, nunca sobra, sempre falta, né? E aí vai a busca, vai ao apelo ao governador, e a gente presenciou muito isso durante essa semana toda. Mas eu quero desejar ao senhor toda felicidade nessa sua trajetória, muito embora o senhor esteja um pouco afastado, diria assim, da gestão ali da Santa Casa, mas com certeza é um homem referência da gestão. A sua esposa, Dona Candelária, está lá presente, com certeza é um braço do senhor ali no convívio do dia a dia, de saber, né, exatamente o que está acontecendo ali, e com certeza eu desejo mais uma vez ao senhor que nós tenhamos essa área de saúde pública olhando a Santa Casa como um espelho, né, de gestão, como um espelho de esperança para a sociedade mato-grossense. Eu posso afirmar que a Santa Casa tem mãos honradas atrás dela. E nós não fazemos mais porque não temos como fazer. Mas sempre um olhar de quem precisa, seja na área clínica ou na área cirúrgica, ali se faz, sem pieguismo, sem falsa modéstia. Santa Casa faz porque faz, faz porque faz. Perfeito. Eu tenho certeza que os seus 3 filhos, 2 mulheres e um homem, têm orgulho do pai que tem, os 4 netos, homens que o senhor tem orgulho do avô que tem, mas eu tenho certeza que o senhor está continuando escrevendo a sua história para receber a Maitê, que é a quinta, né, a neta que está chegando aí. E com certeza ela vai se orgulhar desse avô que tem, como nós cuiabanos nos orgulhamos de ter o senhor participando e ajudando a área de saúde pública no estado de Mato Grosso. Eu agradeço. Muito obrigado. E estarei sempre à sua disposição. Este espaço aqui também está sempre à disposição da área de saúde, ao doutor Antônio Preza, ao Duílio. Se quiserem vir aqui, o convite está feito. Usem o nosso programa para levar as mensagens necessárias à sociedade mato-grossense. Para você que ficou conosco até agora, o meu muito obrigado. Tivemos a honra, o prazer e a alegria de receber hoje aqui o doutor Saboia, ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia e um homem referência na área de saúde pública no estado de Mato Grosso. Muito obrigado pela sua companhia.